Se é para Jesus, pode ser mais alto esse aplauso. Shalom, graça e paz, igreja. Shalom, graça e paz, igreja. Já tivemos um culto iniciando com a adoração, iniciando a conversão, a aceitação de Jesus aos irmãos. Fomos muito ministrados, porque Deus trabalha de formas diferentes, não trabalha em sequência como nós queremos, e Deus faz o mover, amém? E diga ao teu irmão, seja muito bem-vindo a um tempo de renovo na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus e pode sentar. Quem nos visita pela primeira vez, levanta sua mão aí. Tem alguém? Amém, todos da família, que bênção. Como foi a tua semana? Como foi a tua semana, meu irmão? Abençoada ou abençoada? Eu estava ouvindo o louvor, adorando. Ontem à noite tive uma experiência que você já foi àquele lugar, você foi no lugar e você não consegue lembrar como chegar àquele lugar. Me senti perdido. Estava eu e a apóstola. Me senti perdido no lugar escuro, não tinha como chegar. E você sabia que estava perto. E hoje, ó, que estava ministrando oração aqui, me veio João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo mexeu tanto comigo, porque quantas pessoas que já foram em algum lugar, já foi numa igreja, já foi numa célula, já aceitou Jesus, e de repente estão perdidas por aí. Ela sabe onde tem que ir, ela sabe que tem que retornar, mas elas não retornam. E para mim chegar neste lugar ontem, eu tive que ligar, e alguém é o meu encontro, para me levar no local que eu tinha que ir. Eu sabia aonde que era, já tinha ido uma vez lá, mas não me recordava como chegar lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas pessoas estão perdidas por aí? Quem conhece alguém perdido na vida aí? Fica a mão levantada quem conhece. Mais de 100 pessoas. Se cada um de nós fosse até o encontro dela e trouxesse de volta o lugar que ela se perdeu, não caberia hoje nesse culto aqui. A diferença é que muitas vezes nós sabemos aquilo que está acontecendo, mas o outro lado às vezes não tem força. Se eu não tivesse o celular, eu não saberia chegar lá naquele momento. Se não pegasse, voltaria para casa de volta. Quantas pessoas que estão vivendo dessa forma? O mundo jaz do maligno, jaz do maligno. Não adianta a gente falar diferente, porque jaz do maligno. Mas Deus está esperando a manifestação dos filhos de quem? De quem? De quem? Os filhos de quem? Aonde estão os filhos de Deus? Então, se você é um deles, se expresse em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Irmãos, parece tão simples. Eu falando parece que é tão simples assim, mas quanta dificuldade que tem as pessoas para retornar. Quanta dificuldade tem as pessoas para retornar para o mesmo lugar que ela conhece. Esta noite quero falar de algo tão importante. Pode colocar.
Repete comigo: saia da zona de conforto, voe como águia. O que é estar na zona de conforto? Precisa de um assistente aqui. Calma, Anderson, puxa para mim aqui, ó. Suba aqui, irmão. Isso. Traz aqui. A irmã perguntou: o que é aquilo, apóstolo? Lá em cima. Obrigado, irmão. Nós vamos entender daqui a pouco. Abra seu livro de Deuteronômios, capítulo 32, versículo 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, e voa já sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os e os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Diga amém. Começa uma história de um povo escravizado, um povo por mais de 400 anos preso à escravidão, sem direito a nada, um povo tomado de opressão, apanhando, vivendo condições subhumanas. E quando Deus se compadece daquele povo, Ele levanta um libertador chamado Moisés. E aquele homem que era preparado para ser mais um opressor daquele povo, para se tornar o faraó, ele se torna o libertador. Parece que é bonito a história ouvindo assim, mas houve muita luta para que aquele povo saísse daquela terra. Todos nós conhecemos a manifestação do poder de Deus, quando aquele povo escravizado, aquele povo tomado de dor e sofrimento, eles viram a mão de Deus estendida sobre eles, e a manifestação de milagres de Deus para aquele povo foi tão profundo, mas tão profundo, que nos marca até os dias de hoje. Aquele povo viu 430 anos sem ver nada da manifestação do poder de Deus. Muitos já achavam que Deus havia esquecido deles, muitos já achavam que Deus já não existia mais. Eles estavam vivendo de histórias, ele estava vivendo de contos dos antepassados, numa época que não tinha Bíblia ali, não tinha relatos, e aquele povo continuava a viver aquela vida, esperando um dia ser liberto. Mas muitos de nós, até nos dias de hoje, quando passamos por alguma luta, alguma situação, a nossa fé ela vai diminuindo, a nossa fé vai decrescendo, vai tirando de nós a sustentação da perseverança, e a fé ela vai minguando, quando a situação vai apertando. Alguém se identifica dessa forma? E aquele povo foi diminuindo, mas Deus agiu de tal maneira, de uma forma inesperada pelos egípcios, pelas pessoas. Ele foi fazendo situações que impactavam não somente o povo de Deus, para gerar fé no coração deles, mas impactava os opressores, aqueles que oprimiam. E tem muitos 3 milagres que Deus fez ali, que eles repetiram. Mas Deus sempre tem algo para confundir os sábios. Diga assim: Deus sempre tem uma palavra, uma manifestação para confundir os sábios. E naquele momento tudo aconteceu lá, e esse povo sai do deserto. Ele sai de uma forma triunfante, com toda a riqueza. Deus falou: não deixa nenhuma unha para trás.
Foi um acerto de contas. O faraó queria que fosse embora logo aquele povo lá, sumiste lá, que era maldição para eles. E esse povo vai para o deserto. No deserto, Deus cuidou deles como uma águia cuida dos seus filhotes. No deserto, à noite, a temperatura cai para 3 graus. Deus levantou colunas de fogo para aquecer aquela multidão de pessoas. Durante o dia, às 8 horas da manhã, já ia 35 graus, 40 graus. Deus tinha uma nuvem sobre aquele povo, para eles não morrerem queimados. Faltava água, Deus tirou da rocha a água para aquele povo. Faltava alimento, Deus todas as manhãs tinha um alimento fresco, para todo mundo colher, não precisava guardar. Eles podiam dormir tranquilo, de barriguinha cheia, que o amanhecer teria de novo o maná. Diga ao teu irmão: por que andas preocupado? Por que andas ansiosos? Descanse no Senhor, porque amanhã o Senhor proverá na sua e na minha vida. Quem crê, se expresse no nível que você crê. Mas como pode um povo Deus ser tão zeloso? Você vai ver a história de Êxodo ali, pessoas se rebelando, pessoas desistindo de caminhar com Deus para se tornar servos do Deus Mamon, servos de outros. O que leva? Pega uma cadeira para mim, pastor. A águia é um animal aqui nós tentamos fazer um ninho de uma águia, fiz hoje aqui, até conseguir espinhos. A águia, ela faz um ninho trançado de gravetos, ela coloca fincado pontas de graveto tudo em volta do seu ninho, para que os predadores, e ela faz ninho no alto da montanha, para que os predadores não cheguem até os filhotes. Dentro, ela forra com as penugens e penas, para que seus filhotes, ao elas colocarem os ovos aqui, eles sejam aquecidos e cuidados. Ela coloca gravetos, dessa forma, pontiaguda, para que afastar as raposas da montanha, os bichos predadores, para não atingir teu filho. A águia é um animal tão inteligente, que é o único pássaro que atinge a altura acima das nuvens. Quando ela encontra com outro animal, com outro pássaro, é da sua própria espécie, nunca vai encontrar um outro semelhante, mas sim outra águia. Ela cuida tão bem dos filhotes, o filhote nasce, ela corre, ela vai lá, pega a caça fresquinha do dia, alimenta os seus filhotes. Ela cuida, ela zela, ela enverga as suas asas para proteger ali. E os filhotes vão vivendo uma vidinha bem tranquila, sentadinhos lá assim. Ô, vida boa esse ninho, mamãe daqui a pouco traz comida para mim. Traz a comidinha, carne fresca. Daqui a pouco ela vai trazer um salmão. Talvez ela está mais radical hoje, ela vai pegar uma cascavel para a gente comer, um coelhinho. Eu estou aqui tranquilo, que vida boa ser filhote de águia. O ninho é confortável, o ninho é aconchegante, por fora é feio, assustador, mas dentro do ninho, ele é aconchegante. Quem se parece com isso? E muitas das vezes, a águia começa a ver aqueles filhotes crescerem, se alimentando, começa a ver que eles estão criando uma expansão que não está cabendo mais no ninho. Você pode procurar no Google, geralmente o ninho da águia tem mais ou menos uns 2 metros interno para locomover. Ela prepara todo o território para cuidar dos seus filhotes. Assim o Deus tem feito conosco. O mundo pode estar sendo hostil, mas quem está debaixo das asas do Onipotente está guardado pelo Senhor. E naquele momento só que começa a ficar uma vida muito fácil.
E eles não têm para onde sair, porque dali eles têm que sair para voar. Eles não têm como andar nas pedras, tem que andar. Ele saiu do ninho, tem que voar. Então ela começa a perceber que aqueles filhotes estão muito acomodados. Então ela começa a pegar esses gravetos e começa a cutucar os filhotes. E aonde tinha as penas, começa a ser revirado, começa a ser tirado as penas, começa a ser tirado o conforto. E ele começa a mexer com os filhotes. Ele se sente incomodado, porque já não tem mais o aconchego, a proteção. E é hora de voar. É hora que começa ali, ó, cutuca aqueles filhotes, já estão empenados, estão fortalecidos, e fala: vai, que toma posse daquilo que eu te ensinei. E ele sai para o mundo. Muitas das vezes, trazendo a realidade humana, aquele povo está tão acostumado com o zelo de Deus, o cuidar de Deus, que eles se acomodaram. Eles se acomodaram numa vida só coisas boas, não tinha que trabalhar para comprar comida, não tinha que ir atrás de comprar roupa para sua esposa, seus filhos, porque a roupa não envelhecia, o sapato crescia de acordo com o crescimento das crianças. Ele não tinha que pagar a internet, não tinha que pagar nada, ia em supermercado, todo dia de manhã tinha lá o maná, a sombra. Verdadeiramente esse povo vivia de sombra e água fresca. Muitos de nós, irmãos, nos dias de hoje, estamos acostumados com o ninho muito confortável de Deus, e alguns cutucão que está levando algumas situações, está achando que é o diabo. Eu quero dar uma notícia muito boa para você: é seu pai que está chamando você a uma nova realidade de vida. Não é o capeta não, porque o capeta muitas vezes está preocupado com o seu comodismo. Ele quer que você fique acomodado. Quem está te cutucando, te chamando você a dar voos mais alto, é o Senhor. Você está crescido, está alimentado, está faltando disposição. Deus está chamando uma igreja a voar mais alto, uma igreja a se posicionar no teu chamado. E esse cutucão vai piorar, vai começar a vir os espinhos na vida, para tomar posição para o seu e o meu chamado. O conforto, ele traz dependência. O conforto, tem muitos filhos que acostumou a viver às custas dos pais, não ajuda com a água, não ajuda com a luz, não ajuda com o alimento, só quer viver tirando algo daquilo. E tem muitos de nós, a igreja do Senhor Jesus está acostumado a viver no ninho mantido pelo Senhor. E toda vez que a coisa aperta, o diabo se levantou, xaramaraia, o diabo está levantando, o inimigo está se levantando. Eu quero dizer que não, é Deus que está cutucando para nós tomar nova posição. É Deus chamando nós para a obra que Ele chamou. É Deus cutucando para você tomar uma posição, para você estar fortalecido, estar cheio da palavra, estar cheio do poder de Deus. Você tem culto, você tem célula, você tem ministração na internet, tem ministração direta, e nós continuamos mimados, oprimidos dentro do ninho, cheio de firula, e Deus está cutucando para chamar nós a um novo tempo. Diga ao teu irmão: chega de ninho, chega de ninho, chega de mordomia. O Senhor está nos chamando para viver o melhor tempo da nossa vida. Só os que creem se expressem no nível da sua fé. Ah, irmãos, essa palavra me bateu tanto. Essa palavra não bateu em você não, irmão. Essa palavra me espancou. Essa palavra me espancou. O ninho está muito gostoso. Estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto. O ninho está agradável. E Deus está cutucando. Voe,
Voe mais alto. Deus não comparou o ser humano como coruja. Deus não comparou você como um pardal. Deus sempre te comparou, a palavra de Deus, como águia, que enfrenta tempestades, que inventa adversidades. E muitas vezes estão tão acostumados com o ninho confortável, um casamento destruído. Está no ninho lá, tá bom. É assim mesmo, entre tapas e beijos. Toma vergonha, assume a sua postura de águia. É assim mesmo, vou vivendo, a vida vai me levando, está de boa. Escute, estou vivendo desse auxílio, tá bom, tanto faz, um auxilinho, uma coisinha aqui. Toma tenência, para de viver como pardal, comendo os restos, como pomba. Você vai que é Cardoso, achei comendo os restinhos. Você foi chamado para voar como águia, conquistar o melhor nessa terra. Você foi chamado como águia para enfrentar a tempestade, enfrentar a adversidade e vencer, porque Deus quer ver nós um dia lá no céu, morando eternamente com Ele. Diga amém. Mas pardal morre na terra e não chega ao céu. Pardal faz ninho em qualquer lugar, é numa árvore, é no canto da casa, qualquer lugar ele faz ninho. Mas nós não, nós fomos chamados para ser águias, que voa mais alto, acima de todos. Jesus falou, quem está em Cristo Jesus é mais ou menos, sim ou não? Quem está em Jesus, o que é? Diminuiu bastante, hein? Nem você acredita que você é mais que vencedor. Quem está em Jesus, o que é? Mas muitas vezes está no ninho errado, está fazendo um ninho de pardal, está vivendo como um pardal, vivendo como um pomba, não tem ousadia, não tem determinação. Esse povo que Deus estendeu as asas guardando ele, esse povo comia o melhor com o Senhor, mas preferiu, um grupo desse povo preferiu adorar um bezerro de ouro, tirou toda a riqueza. O pastor Jair falou uma ministração boa, mereceu dizer que o dízimo é da palavra de Deus, devolver para Deus o que é de Deus. O dízimo não é oferta, oferta é de gratidão, o dízimo é devolver para Deus o que é de Deus. O dízimo não é para pagar as coisas, o dízimo é uma instituição, devolve para Deus, como ele disse, para ampliar a obra de Deus, crescer a obra de Deus, investir na casa de Deus, no reino. Dízimo não é oferta, dízimo é devolver para Deus o que é de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. E muitas das vezes nós não cumprimos princípios de Deus, não cumprimos, queremos ser águias, mas agimos como pardais. Queremos ter voos altos, voar mais alto, mas nos limitamos a ser pardais nessa terra. Muitos de nós são tão assim diferentes, que a águia não tem inimigos dela natural. A águia, o inimigo que ela tem mais adversário, tem medo dela, é a serpente, a cascavel. Quando a serpente ouve o piar de uma águia, ela sai correndo. Quando o diabo vê a voz de um homem ou mulher de Deus, bateu o pé e sai em retirada. A palavra diz que sobre um caminho vieste, mas por 7 bate em retirada da presença. Isso se chama autoridade, autoridade espiritual, autoridade para onde você vai. Mas irmãos, se nós acomodarmos no ninho da vida, tá bom, é assim mesmo. Para que eu vou fazer isso na minha casa? Tá bom. Também não precisa de tanto, também não. Por que eu vou acertar minha vida com o irmão da igreja? Por que eu vou me acertar aquela pessoa? Para quê? Eu estou vivendo minha vida, eu não sou doce.
para que goste de mim? Está certo isso, sim ou não? Você acha que um homem e mulher de Deus tem que viver desse jeito, sim ou não? Mas ele está no ninho do conforto, no ninho do conforto. Ele acha que está normal, e não é assim, meu irmão. Se eu e você for no banco acessar as 3 letras do cartão e faltar o número, você não consegue acessar a tua conta bancária. Muitos de nós estão devendo para Deus, não recebe mais de Deus, porque estamos devendo para Ele. A resposta correta: queremos de Deus acessar e que Ele nos atende. Sabe, irmãos, a águia, ela é um animal que ele é símbolo das nações, que pega aquele animal como símbolo, os Estados Unidos, a Alemanha, e eles têm que a força. Quando uma pessoa olha para você, um cristão, na sua fábrica, onde você trabalha, e vê você diferente, que vai chamar você de pastorzinho, pastorzinha, se alegre. Ali tem uma águia de Deus naquele lugar, que põe respeito. Quando abre a sua boca, a serpente começa a recuar, porque sabe que ali tem uma mulher e um homem de Deus. Mas o muito triste, que muitos de nós, até parecemos águia, mas temos atitude de pardais. Falamos muito, mas temos poucas atitudes de águia. Esse povo viveu 40 anos no deserto, por causa da sua soberba, do seu tratamento. Muitos de nós vão passar casamentos, 5, 10, 15, 20 anos, casamento turbulento, casamento por viver junto, por viver, mas sem alegria de estar casado. Assim era esse povo. 40 anos numa viagem, ali rodeando. Hoje Deus está provocando em mim e você, sair da zona de conforto, saindo dos velhos costumes, para se tornar uma nova criatura, um filho de Deus diferenciado. Deus não está preocupado pelo nosso erro do passado. Deus não está preocupado pelo que você vai cometer de pecado. Ele está preocupado o quanto você vai buscar Ele, para que os seus gestos, o teu pecado sejam perdoados. Deus não trabalha comigo, com você, pela nossa condição social, se é rico, se é pobre, se é mais ou menos. Ele trabalha com o coração, com a integridade e honra que nós temos que exercer. Muitas vezes estamos sendo abatidos, destruídos, porque acostumamos nossa linha de conforto, a nossa zona de conforto, o nosso jeitinho, que não quer ser cutucado para sair dali. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não consigo me largar disso, eu não consigo deixar isso. Escapuliu, foi sem querer querendo. Eu converso com muitas pessoas, digo, conversei irmão com o irmão, ele falou: olha, eu falei um monte com uma pessoa no telefone, acabei de desligar, me arrependi, quando liguei lá pedi perdão. Mas por que acontece isso? Porque nós estamos vivendo muitas vezes no poder da carne, de nós mesmos, acostumamos ser desse jeito. Tem pessoas que falam assim: eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. É um ninho, está acostumado no ninho, não se importa, não quer sair. E cada palavra que ouvimos de mudança é Deus cutucando. E muitas vezes ouvimos e não trazemos transformação. Fica olhando para a criança, brincando em celular, fica olhando outras coisas, não presta atenção. Por isso que nós nunca tem mudança de vida. Vive uma vida precária, uma vida sem desenvoltura. Não perdoamos as pessoas. E nunca vai sair do ninho, porque tem medo de alcançar novos voos. Porque sabe, está tão pesado que não consegue alcançar voos novos. Esse povo que saiu do deserto, somos nós. Nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas,
no meio dos lobos. Não havia proteção, não havia armadura de Deus. Lá em Efésios fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Se eu colocar esse paletó com essa parte completa e sem essa manga, eu não estou completo. Se eu colocar toda a roupa, não colocar o sapato, eu não estou completo. Revestivos da armadura de Deus é estar completo em tudo. Não é estar só em meia questão, não é estar só, eu sou assim. Aquele jovem rico que Jesus pegou, ele estava no ninho confortável, o ninho que ele achava que ele tinha seguir os 10 mandamentos de Moisés, estava tranquilo. Quando Deus chegou para ele, o Filho de Deus chegou para ele e falou: o que eu posso fazer? Ele perguntou para Deus, para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começou a conversar com ele. Eu tenho feito sim, eu tenho honrado o pai e mãe, tenho obedecido, tenho daquilo. Ótimo, boa pessoa você é. Vende tudo que tem, dá aos pobres, siga-me. Ele não estava com a armadura completa. O seu coração era avarento. O plano dele era dinheiro, avarento. Quer conhecer uma pessoa, mexe com as finanças dela. Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Se ela for uma alma doente, ela viveu no ninho o tempo todo acumulando doença, quando ela tinha oportunidade, ela vai punir as pessoas do mesmo jeito que fizeram com ela. E aquele jovem não está vestido da armadura de Deus. Uma águia, ela está preparada para alcançar novos voos. Se eu e você não formos confrontados pela palavra de Deus, não fomos cutucados por Deus pela verdade, chega, vamos, levanta, vamos, Deus está te chamando, vamos. Nós nunca vai chegar à estatura de varão perfeito. Muitas vezes a nossa luta é com nós mesmos, não é com o nosso irmão, com o nosso esposo, marido, ou pessoas lá fora, é com nós mesmos. Há 3 domingos atrás eu falei algo, talvez não foi bem explicado, eu quero repetir de novo. A coisa mais triste tem uma pessoa bater no peito e falar que ela é isso, ela é aquilo. Eu sou bom, eu sou honesto, eu pago tudo certinho, não gosto que me faz coisa errada. Muitas dessas pessoas precisam passar pelo estreito na vida para se tornar mais humilde e reconhecer que ela precisa também entender que pessoas passam por lutas, que pessoas passam por sofrimento, que pessoas passam por escassez financeira, que pessoas passam por lutas, e que ela não pode sobressair, achar que ela é perfeita em tudo. E nós temos que aprender isso. Como cristão, irmãos, Moisés foi preparado, falar várias línguas. Moisés era um arquiteto, preparado para administrar o maior império da época, que era o Egito. Mas Deus tinha um propósito para ele, que era libertar o teu povo. Todos nós aqui, cada um, até as crianças, até esses que vão nascer, que estão nascidos, já tem um propósito para eles. Você não vai nascer nessa terra para ser mais um, você vai vir aqui para fazer a diferença. Cada um de nós, todos aqui, todos, tem algo de bom a oferecer a outra pessoa. Todos nós. Não é o apóstolo, não é apóstolo, os pastores, os líderes somente, não. Todos aqui, todos têm condições de fazer algo bom, de fazer algo para as pessoas, fazer algo pelo seu próximo, de ser uma voz que vai ecoar aqui na terra. Mas muitas vezes o ninho está confortável, recebendo alimentinho ali, tem medo de avançar, tem medo. No próximo mês agora tem a rede de casais, e eu quero que muitos casais, eu sei que tem problema no relacionamento, não venham às redes de casais, precisa vir e abrir o coração, para receber a palavra de Deus, receber, ter comunhão,
Muitos escondem no ninho o que vive dentro da sua casa, vive mal, só os filhos sabem o que está acontecendo ali, a podridão, a falta de a presença de Deus. E Deus está chamando para algo maior. Muitos poderiam estar com uma célula aberta, mas está tão acomodado no ninho, que não quer abrir mão do seu descanso, sentadinho lá, ó, no ninho, recebendo. O outro faz o meu lugar, e não abre a célula. Outros têm 2, 3 células lutando para o reino, e está lá folgado no ninho, só sendo alimentado. Precisa Deus cutucar, algo acontecer para cutucar, para tomar uma posição. Só quer receber de Deus, só quer ter uma vida confortável, dinheiro na conta, carro bom, viajar, passear, comer bem. É as águias. Você é uma águia. Quem que está dentro aqui são águias, sim ou não? Sim. Então a águia recebe alimento fresco, mas está ali, acomodado, no conforto, acha dificuldade em tudo, fecha a célula para trabalhar, fecha uma coisa, não tem disponibilidade. A célula é uma ideia de Jesus, não foi ideia de homens, para ir de casa em casa, e nós arrumamos desculpas. Muitos casais, esposas, que podiam estar trabalhando, ajudando o marido, mas está no ninho da águia lá, confortável ali, ó. Tanto faz, só esperando bem a comidinha, que o marido trabalha, que faz isso, aquilo, não se esforça para crescer, não se esforça para crescer, sair desse ninho, ter uma vida diferente, sair, voar voos mais altos. Homens, acomodados, aquela vidinha medíocre, a mesma coisa, ali dentro, rodando ali, não tem disponibilidade em dar algo novo para sua casa, para sua família, buscar algo novo para os seus filhos, para sua esposa, é a mesma coisa sempre ali, acostumado na mediocridade, só esperando, está sendo alimentado, Deus está ajudando, Deus está fortalecendo, mas continua como um águia ali, naquele ninho ali, aquela mesma coisa, não saia, não tem um punch na vida, para mudar a história. Diga amém, igreja. Nós fomos chamados com Cristo Jesus, foi lançado fora todo o espírito de covardia, todo o espírito de medo. Há uma diferença ter temor e ter medo de avançar. Muitos acostumou no ninho ali a viver o seu vício, o vício da mentira, o vício da bebida, do tabagismo, da pornografia, da safadeza geral em tudo. Acostumou no ninho ali, aquele vai andando ali no maciez ali, como nada está acontecendo, como tudo é normal. Ei, igreja do Senhor Jesus, cada um aqui é uma águia em potencial, cada um aqui é uma águia. Abandone esse ninho da perdição, abandone esse ninho do comodismo, eu não consigo. Mistério de louvor, pode subir. Abandona esse vício, porque no ambiente que você está, nunca vai ter cura, nunca vai ter restauração, transformação de vida. A águia, se ela fica presa ali, ela não vai ter mais espaço. E muitos de nós sofremos a vida toda, porque temos medo de sair do ninho do conforto. Quando pegamos aquele grupo de homens que se rebelaram contra Moisés, ele estava tão acostumado com a escravidão, que ele não queria ouvir a voz de homens de libertação. Eles queriam ficar presos na idolatria e na feitiçaria. Muitos de nós, irmãos, olhe para cá, muitos de nós estamos presos no nosso ninho do passado. Muitos de nós estão carregando ainda coisas do passado no ninho. Muitos de nós, hoje é dia de jogar fora
Deus está cutucando com essa palavra, dizendo: sai desse ninho de comodismo, sai desse ninho do seu vício, sai desse ninho, saia, venha para fora, águia.